Resina de árvore popular em Afonso Cláudio ajuda a acelerar a cicatrização. Existe uma resposta de cicatrização superior aos produtos convencionais utilizados em feridas de pacientes internados em hospitais. Cooperativas agropecuárias crescem no estado, representam 40% de toda a movimentação econômica do cooperativismo capixaba. Parte desse resultado volta para o cooperado em forma de capital social. 40 cidades do Espírito Santo têm mais gado do que gente. De 2020 para cá, o número de bovinos aumentou em 5% no território capixaba. Granja em Santa Maria de Jetibá, região serrana do estado, faz processamento e vende ovo líquido. O ovo já vem fora da casca, já vem pronto para ser consumido. Agricultor de Cariacica investe no cultivo da pimenta mais ardida do mundo. Tudo começou com uma brincadeira, eu ia no churrasco, levava uma pimentinha, cortava, ninguém conseguia comer nada. As cooperativas agropecuárias capixabas foram responsáveis em 2021 por um movimento de 3,4 bilhões de reais. Para entender a importância do cooperativismo, fomos conversar com produtores e cooperativas do agro capixaba. Ignaldo e Isaura têm uma pequena propriedade rural em Santa Maria de Jetibá, região serrana do estado. São agricultores familiares. Aprenderam com os pais que dentro de um pedacinho de terra é possível produzir de tudo. Frutas em abundância, milho, feijão e principalmente o café. Fonte de renda da família que faz muita diferença. Esse ano a gente teve uma produção assim bem boa de café. A gente passou bastante ali, se aproximou de 150 sacas limpas, né, nas lavouras que a gente tem aqui na propriedade. E assim, tivemos uma produção bem satisfatória. Também já colhemos algumas lavouras de eucalipto, né, que a gente sempre divide em talhões para todo ano ter um pouco de renda com eucalipto também. Toda a produção do Ignaldo vai para a Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana Copeave. Além da venda, ele compra insumos, recebe orientação técnica e tem garantia de que vai receber o preço justo pela sua produção. Antes de ser cooperado, a gente ficava correndo de lá para cá numa loja ou outra, sem saber se a gente tinha a qualidade que a gente precisava e o preço que a gente precisava. Depois que a gente tornou cooperado, a gente sabe que ali a gente encontra, como eu falei, os melhores produtos com a melhor tecnologia e com o melhor preço. Assim como ele, muitos produtores participam de cooperativas, que têm como objetivo dividir igualmente os lucros e também as responsabilidades. No Espírito Santo, as cooperativas agropecuárias foram responsáveis por movimentar 3,4 bilhões de reais em 2021, de acordo com o Anuário do Cooperativismo 2022, divulgado recentemente pelo Sistema OCB Espírito Santo. No ano passado, o agronegócio foi responsável por 40,4% de toda a movimentação econômica do cooperativismo capixaba, valor quase 42% maior do que o registrado em 2020. Isso representa a pujança, a força desse modelo societário, muito especialmente o desenvolvimento local sustentável e social, fortalece o pequeno agricultor familiar. Ele sozinho teria muitas dificuldades, mas junto numa cooperativa, que é a empresa deles, o CNPJ deles, eles conseguem alavancar a sua produção, a produtividade, qualidade e principalmente colocar esses produtos no mercado. Resultado positivo de uma história que começou muitos anos atrás. Na década de 60, seu Argeu acompanhou de perto. Foi um dos 20 fundadores da Copeave. Ele lembra com orgulho de como tudo começou. A agricultura começou a crescer e ficou difícil para se comprar produtos para pequenos produtores. Aí a decisão foi se unir e constituímos em 6 de setembro de 64 a nossa Copeave, Cooperativa Avícola de Santa Maria de Jetibá, e
foi a solução dos pequenos produtores. A cooperativa mudou o cenário da cidade e trouxe desenvolvimento para Santa Maria de Jetibá, de uma simples cidade do interior, hoje uma terra com potência nacional. Santa Maria sem a cooperativa hoje não seria a cidade que é, com certeza seria bem menor, não é? Porque a cooperativa aqui deu início ao crescimento da nossa cidade, que não tinha nada, vamos dizer, 76, 80, nós não tínhamos aqui estrada asfaltada, não tínhamos comunicação, não tínhamos nada, né? E a cooperativa fez com que conseguiu alavancar o início do crescimento da cidade. Junto com outras cooperativas, traz vantagens para os produtores rurais. Tudo que o produtor produz, né, a cooperativa dá suporte para ele conseguir acessar os mercados, né? E também, para ele produzir, ele precisa de insumo, assistência técnica. Então, isso aí, tudo a cooperativa dá suporte a ele. A cooperativa só trabalha com produtos de qualidade, os insumos de qualidade para a produção do seu cooperado. E também a segurança das infraestruturas que a cooperativa oferece. Armazém de café, entreposto de ovos, né? Recria de aves, agora recria de bovinos, condomínio leiteiro que o cooperado pode acessar, condomínio avícola. Então isso tudo são uma série de fatores que dão segurança aos cooperados. E também, depois disso tudo, o resultado da cooperativa, parte desse resultado volta para o cooperado em forma de capital social. Com a segurança de venda da produção, Isaura até largou a sala de aula, foi para o campo e não se arrepende. Hoje consegue estar com a família e mostra o quanto o agro pode dar qualidade de vida e também retorno financeiro. Até 2011 eu dei aula, depois eu desisti de dar aula e comecei a ajudar o meu marido na roça e não desisti mais. A gente sente orgulho, né? Porque se alimentar outras famílias, produzir um café assim um pouquinho melhor às vezes, né? A gente fica orgulhoso. Hoje no estado existem 119 cooperativas, 610 mil cooperados e quase 10 mil colaboradores, envolvendo direta ou indiretamente 1,6 milhões de pessoas em solo capixaba. Com patrimônio líquido de 5,6 bilhões de reais, as cooperativas capixabas têm hoje 21,1 bilhões em ativos totais. Outra cooperativa de Santa Maria é a Café Serrana, que comercializa mais de 40 produtos, entre frutas, verduras e legumes. A gente tem hoje em torno de 160 associados e escoamos em torno de 1.000 a 1.500 toneladas de produtos por ano. As cooperativas trabalham de uma forma organizada e também tudo que é gerenciado através da cooperativa, junto com as famílias, então isso gera uma garantia muito grande, uma estabilidade que a gente pode trabalhar junto com as famílias e também como gerar mais renda para as famílias. A cooperativa auxilia produtores de toda a região serrana do estado, famílias como a do Marcelo, agricultor familiar que produz chuchu, abacate, aipim, gengibre e alface. Desde novo, Marcelo percebeu que a agricultura e o cooperativismo seriam um futuro para ele. O agricultor fica tranquilo em saber que o que produz será comercializado pela cooperativa e chegará na casa de famílias em todo o país. É uma coisa mais garantida, mais certa assim, né? Vamos supor, você vender na rua, muitas vezes você não acha mercado, aqui não, aqui você planta, já você sabe que você vai entregar, você tem suas entregas certas, né? Quais são os planos para o futuro? Com certeza, para o futuro é plantar mais, fazer a café crescer mais, né, e ganhar mais mercado ainda. O cooperativismo capixaba vem ano a ano demonstrando a capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável nas cidades e no campo, gerando renda e emprego para muitas famílias. O cooperativismo hoje, para mim, na minha visão, ele é tudo, principalmente para a agricultura familiar. Eu acho que a agricultura familiar e o produtor rural em geral, que ainda não experimentou o cooperativismo, tem que procurar e experimentar, porque para a gente é toda a diferença, tanto na segurança, no armazenar os nossos produtos
e na segurança que a gente vai receber aquele produto de qualidade. Você sabia que no Brasil tem mais boi e vaca do que gente? E um estudo recente do IBGE revelou que só no ano passado o Brasil bateu recorde com 224 milhões de cabeças. No Espírito Santo, mais da metade dos municípios tem mais gado do que habitantes, mostrando a força do agronegócio e da pecuária para o Espírito Santo e para o Brasil. Eles estão em alta. O rebanho bovino no Brasil bateu um recorde em 2021. De acordo com a pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE, o país fechou o ano com 224 milhões de cabeças de gado, número 4,22% maior que o total de habitantes do país, que é de 215 milhões de pessoas. O presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil afirma que os nossos bovinos têm forte destaque no mercado comercial. A pecuária bovina é a única atividade comercial presente em todos os municípios brasileiros. O mercado internacional cada vez deseja mais os nossos produtos, seja carne, seja produtos lácteos. Da vaca e do boi se aproveita praticamente tudo. E é por isso que a pecuária é tão importante para o desenvolvimento comercial do Brasil. Esse setor acaba puxando vários outros na balança comercial. O país tem o maior rebanho comercial do mundo e é o segundo maior produtor de carne. Nosso país é o maior exportador de carne bovina do mundo. E também o mercado interno cada vez deseja mais os nossos produtos. Entre os estados com maior percentual de gado está o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará. Apesar de pequeno, o Espírito Santo também desponta na pecuária. São 32 mil propriedades ligadas ao setor, seja de corte ou de leite. O Espírito Santo é um estado extremamente importante dentro do setor pecuário. Tem em torno de 1% da população bovina brasileira. Nós temos aqui no estado em torno de 2 milhões de cabeças. 17.500 para a produção leiteira e 14.500 para a produção de corte. No Espírito Santo, o número de bois e vacas supera a quantidade de habitantes em 40 das 78 cidades. Ecoporanga, Montanha, Alegre, Linhares e Nova Venécia têm mais gado do que gente. E olha, de 2020 para cá, o número de bovinos aumentou em 5% no território capixaba. Agora, se a gente colocar na ponta do papel todos os animais ligados à pecuária, que inclui galinhas, codornas, esse número vai 7 vezes mais da quantidade de habitantes. E olha que no Espírito Santo tem 4 milhões de pessoas. Vitor é pecuarista desde novo. Soma na mesma conta o trabalho e a paixão pela profissão, algo que vem de família. Hoje, com 6 mil cabeças de gado, ele utiliza técnicas modernas para ter uma alta produção, com qualidade de vida para o animal e cumprindo com as normas ambientais. Nós realmente procuramos produzir o máximo por hectare. Nós temos aqui uma produção, uma lotação acima de 4 cabeças por hectare. Nós tratamos a pastagem nossa como cultura, nossas pastagens são 100% adubadas. Nós fazemos IATF, transferência de embrião, então nós fazemos o que há de melhor em termos de tecnologia e procuramos respeitar 100% a legislação ambiental. Criador das raças Nelore, Tabapuã e Angus, Vitor mantém seus animais em confinamento e os vende para frigoríficos da região, faz exposições e negócios com transferência de embriões. Em contato frequente com outros pecuaristas do país, ele defende a qualidade da nossa carne para consumo interno e também externo. Nós exportamos hoje 25% da produção de carne nacional. Não falta carne no mercado interno, pelo contrário, está sobrando. Eu costumo dizer, e todo mundo pecuarista sabe disso, exportador de carne, frigorífico sabe, se nós não aumentarmos a exportação de carne, vai prejudicar o negócio de engorda de boi, produção de carne no nosso país. Tem carne suficiente para o mercado interno e tem um espaço muito grande para aumentar a exportação. Para que o produto seja realmente bom e tenha preço, é preciso que desde o nascimento o animal seja bem tratado.
O bem-estar no manejo e criação são essenciais para o pecuarista moderno. Um animal doente, um animal machucado, a primeira coisa que ele faz é parar de comer. Então, a importância da nutrição e da sanidade, do manejo bem feito desses animais. Então, o bem-estar ele anda junto, colado, com o lucro que esse produtor vai ter também no final do processo. Ficar de olho nas doenças e vacinas recomendadas para os bois e vacas também é essencial para a saúde do animal e também do homem. Todas as vezes que o produtor pensar em chamar um veterinário na fazenda para tratar uma doença, ele tem que lembrar que a dose de uma vacina é algo muito mais barato. Porque às vezes ele vai pensar, eu tenho quantas cabeças, vou multiplicar essa dose. Mas e se ele tiver um surto pandêmico de alguma doença? Quantas cabeças ele vai perder? Então, assim, a prevenção é sempre a melhor alternativa para esse produtor ele conseguir ter um melhor resultado. Então, vacinas são de extrema importância para que esses animais se mantenham sadios e saudáveis. Em 2021, o rebanho nacional aumentou em 3,1%, um crescimento recorde da série histórica iniciada em 1974. Com responsabilidade e sustentabilidade, a cadeia produtiva tem potencial para crescer ainda mais. Hoje temos em torno de 1.300.000 hectares de pastagens. E no futuro próximo, o nosso objetivo é chegarmos a 1 milhão de hectares apenas. E vamos aumentar a população bovina de 2 milhões para 3 milhões de cabeças somente aqui no Espírito Santo. Essa é a forma do pecuarista, do produtor rural capixaba, contribuir para a produção de alimentos, mas em compensação com sustentabilidade e bem-estar animal. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. Muitos produtores têm optado pela diversificação de culturas. E uma cultura que tem sido muito implementada é a cultura do mamão. Mas existe uma dúvida, será que eu posso ser um produtor de mamão? E para responder essa pergunta, hoje eu converso com a especialista pesquisadora Fabíola do Incapé. Fabíola, o que um produtor precisa fazer para ser um produtor de mamão? Bem, basicamente, se uma pessoa quer se tornar produtora de mamão hoje, ela tem que procurar informações a respeito de produção, produtividade, tecnologia, daquilo que já tem disponível, tá? Em relação a tratos culturais, adubação, também a variedade que ele vai plantar. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente destacar é a importância do planejamento. Não dá pra gente ver o preço de um produto lá, tá vendendo, tá em alta esse produto, né? Não. Então eu vou plantar. É viável fazer isso? Não, gente, principalmente que, olha, o exemplo que a gente tem é o que está acontecendo no mercado ultimamente, né? Que de uma hora para outra é preço de gasolina subindo, é o preço de adubo, saco de ureia indo de R$ 47 até há pouco tempo para 200 e tantos reais. Então isso assim, o produtor tem que fazer um planejamento muito grande, tem que se calçar de outras alternativas, e uma boa alternativa também seria o consórcio. E hoje em dia não é qualquer um que entra na cultura do mamoeiro como aventureiro não, porque é uma cultura de alto risco, sim. E aí, quais são os tipos de consórcio que o produtor pode fazer? Olha, ele pode estar fazendo assim, por exemplo, esse daqui, que é bem comum, que quando a lavoura já está bem alta, os frutos já estão bem altos, né, começando a ficar bem dificultosa a colheita e começa a ficar cara, já começa a entrar também com uma lavoura de café, porque, né, o próprio café que vai sendo adubado ali, o mamão e o café, isso diminui os custos da implantação da cultura do café, né, dilui esses custos e ajuda muito o produtor, né? E você de casa, tem alguma dúvida, seja da cultura do mamão ou de qualquer outra cultura que você produz aí na sua casa? Manda pra gente que a gente responde aqui no programa. Basta mandar pro meu e-mail, stephanie@folhabusiness.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. Você conhece essa árvore? É a bicuíba. Cientistas afirmam que a sua resina ajuda a acelerar a cicatrização. A espécie é encontrada em Afonso Cláudio, região serrana do estado. E nossa equipe veio até aqui para te mostrar.
Tem aí a semente, eu usei também para pneumonia, né? Fazia o chá da sementinha e tomava e curava. Na comunidade São Roque, interior de Afonso Cláudio, ela é famosa. Chamada na região de Bicuíba, a árvore faz parte da história dos moradores e eles têm sempre um caso para contar. Eu tenho um filho que ele vai completar agora 50 anos, né? E olha que quanto tempo tem essa árvore plantada, que nasceu nativa, né? Então, através da fruta dessa árvore, foi aonde curou uma úlcera que ele tinha. E ontem, eu perguntando ele se o estômago dele doía, ele falou que não sente mais dor de estômago. São muitas as histórias de pessoas que aprenderam com os pais e avós que a resina da bicuíba tem benefícios para a cicatrização e ações anti-inflamatórias. Quando minhas crianças eram pequenas, né? Aí então que ela dava aqueles probleminha na boquinha, né? Na gengibre, né? Porque era tudo muito pequeno, né? Aí meu marido socorria lá nessa árvore, né, para tirar o sangue dela, né? Aí tirava o sangue, trazia para casa e eu ia, né, com um pedacinho de pano, fazia aquela esponjinha, ia passando, né? Assim, uns 2 dias, 3 que eu passava, aquilo sumia tudo da boca. Tomava remédio, não sarava. Aí me ensinaram o chá da bicuíba, aí eu arrumei e fiz o chá, peguei a usar, aí a dor sarou. E é claro que depois de ouvir tanto falar sobre ela, fomos conhecer a famosa árvore. O percurso é longo, 30 minutos de caminhada numa trilha em meio à Mata Atlântica. Ao chegarmos, não tem como não ficar encantada com a sua exuberância. A bicuíba pode atingir até 30 metros de altura e 2 metros de diâmetro. O seu tronco carrega um poderoso medicamento. Para retirar o material, os produtores utilizam um facão que descasca o tronco, como acontece na extração das seringas. Tudo com cuidado, para não danificar a árvore. O que sai da árvore é um líquido vermelho, a resina da bicuíba. A pessoa que não tem conhecimento não deve vir fazer essa coletagem, porque se a pessoa fizer essa coletagem aqui de uma forma errada, pode matar uma árvore dessa, que tem tantos anos que ela está aqui, mas mata fácil demais, não tem como recuperar não. A gente vai fazer bem natural como era antigamente a coletagem, e vai começar a gotejar. A palavra, na verdade, ela é a junção de 2 vocábulos da língua tupi, né, que oku significa óleo, sebo, e abá, árvore, que forma a palavra bicuíba, né? Então, provavelmente, né, os europeus que chegaram aqui, os colonizadores, né, eles aprenderam isso com os indígenas, né, os tupis que aqui moravam, né? Essa bicuíba fica nas terras do seu Antônio. Desde a infância, o produtor rural viu a família utilizar a resina para diferentes fins. A crença popular do município de Afonso Cláudio, região serrana do estado, virou objeto de pesquisa científica. Meu filho, quando ele estava estudando lá na Universidade de Vila Velha, ouvindo essas histórias, e ele falou assim, não, vamos ver se realmente isso vamos fazer um estudo científico para ver se vai ser verdade o que vocês estão falando. E levou, e aí ele já ficou todo entusiasmado com os resultados que foi acontecendo lá no laboratório. E aí pronto, a pesquisa já não parou mais, e aí foi embora. E hoje ela já está bem relevante já, graças a Deus. Muitos resultados positivos. Os resultados foram comprovados por pesquisadores aqui do Espírito Santo e da Espanha. Existe uma resposta de cicatrização superior aos produtos convencionais utilizados em feridas de pacientes internados em hospitais ou inclusive em casa, acamados, com uma difícil resposta cicatrizante. A resposta foi superior ao produto convencional, em torno de 30%. Te surpreendeu? Muito, muito. Quer dizer, pelos mecanismos que ela apresentava de ação antioxidante, não seria uma grande surpresa, mas o que nos impressionou foi ser superior, inclusive, aos produtos convencionais. A pesquisa foi publicada em uma revista suíça e mais de 15 cientistas de uma universidade particular de Vila Velha, da UFES, do IFES e de uma universidade em Santiago de Compostela, na Espanha, participaram da análise das amostras.
A publicação coroa o momento principal do cientista, que é divulgar para a comunidade científica, de fato, que o produto funciona. E não é apenas mostrar que reduz o tamanho da ferida, mas por quais mecanismos isso acontece. Então nós também mostramos alguns papéis, principalmente relacionados à ação antioxidante. O próximo passo são os testes em humanos, através de pacientes que sofrem de feridas que não se cicatrizam muito bem, na intenção de diminuir o uso de antibióticos, tempo de internação, chance de amputação, através de uma estratégia simples e barata. A pesquisa comprova que por aqui os moradores já sabiam há muito tempo. O sangue da bicuíba, como é chamada a substância avermelhada, tem poder. Várias propriedades da região têm as árvores da bicuíba. A maior preocupação dos moradores é que a espécie seja preservada e continue por aqui por muito tempo. A Secretaria de Meio Ambiente do município desenvolve projetos para a preservação da bicuíba. A gente vem trabalhando incessantemente para preservar os nossos fragmentos florestais. Assim como os demais municípios, a gente enfrenta a dificuldade, né, com o desmatamento. Então, dentro da Prefeitura, a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Educação, né, fomentando a educação ambiental, e a Polícia Militar Ambiental, tentando, né, fazer o possível para levar informação e conseguir preservar esses fragmentos. O nosso município é intitulado por lei, né, como capital estadual da biodiversidade. Com a consciência de que apenas unindo poder público, comunidade e sociedade científica é possível que pesquisas sejam feitas e mais pessoas ajudadas. Que nós temos nesse momento uma parceria meio ambiente e agricultura, e a gente sabe que assim, cada vez mais a gente vê a destruição, principalmente da Mata Atlântica aqui da nossa localidade. E isso aqui, esse estudo, essa pesquisa, isso só vem a fortalecer para que a gente mantém a biodiversidade cada vez mais no nosso município, porque todo mundo sai ganhando. O agricultor lá na sua produção, gerando economia, mas o meio ambiente trabalhando os princípios da sustentabilidade. A expectativa é que a microrregião pesquisada e outras vizinhas contribuam com a matéria-prima para a indústria farmacêutica, gerando renda futuramente para os agricultores de Afonso Cláudio e municípios cobertos pela Mata Atlântica. A gente tem um projeto, né, de um viveiro municipal de mudas de espécies florestais. E assim, a bicuíba, né, a gente pode estabelecer uma rede coletora de sementes, porque tem outros distritos que já têm conhecimento que ela também é utilizada, né, através desses coletores. A gente pode fomentar essa produção de mudas e dispersar a espécie, né, no município, porque ela está, né, ameaçada de extinção. Uma árvore que simboliza preservação, história e principalmente saúde para a população. Para mim, eu já estou com 73 anos, para mim é uma história. É uma história que está realizando minha vida, né? Isso vai servir para mim já está servindo, vai servir para os troncos que estão chegando aí, não é isso? Você já ouviu falar de ovo líquido? Em Santa Maria de Etibá tem granja que faz até o processamento e vende o ovo pasteurizado. Ingrediente fundamental na cozinha e com propriedades nutricionais, o ovo se tornou um dos alimentos mais presentes na mesa do brasileiro. O aumento do seu consumo se deve principalmente pela alta inflação do país e pelo valor da carne vermelha. Com a maior procura, o preço também sobe. Só nos últimos 2 anos, o aumento da dúzia de ovos foi de 200%, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Aqui no Espírito Santo, o mercado avicultor está em alta. O estado responde por quase 10% de toda a produção brasileira de ovo. Mas hoje o foco da nossa reportagem não é nem o frango e nem o ovo in natura da galinha. A novidade mesmo é essa aqui, ó, ovo líquido. Você já ouviu falar? Dentro dessa caixinha de Tetra Pak de 1 kg, gente, tem ovo integral pasteurizado. É a clara e a gema batida, tudo junto, pronta para ser usada. Bora conhecer essa novidade?
Nesta indústria em Santa Maria de Jetibá, considerada a capital nacional do ovo, a produção começou na década de 70 com a venda do ovo in natura em um galpão. Hoje, são 3 granjas com mais de 3 milhões de galinhas e há 8 anos, eles passaram a investir também na produção do ovo pasteurizado. A produção de ovo líquido ela veio para trazer uma comodidade e um benefício para o nosso consumidor de ovo líquido, que são as transformadoras, as padarias, as fábricas de pão de queijo, as indústrias, as fábricas de maionese. Então o ovo já vem fora da casca, já vem pronto para ser consumido. Hoje a nossa produção de ovo líquido representa 10 a 15% do nosso faturamento. A produção do ovo líquido acontece com os ovos tipo B, aqueles que são limpos, mas estão um pouco trincados, com alguma mancha na clara ou na gema, ou ainda que tem uma casca mais fina. Nesta indústria são processados 100 mil ovos por hora, que vêm tanto da própria granja quanto de produtores da região. Assim que chegam, os ovos passam por uma máquina que faz a recepção do alimento. Na segunda fase, se faz a quebra do ovo e a separação da clara com a gema. A indústria vende o ovo líquido integral, ou seja, todo o conteúdo do ovo, e também a separação, só a clara ou só a gema. Um processo bem interessante e também prático, já que essas vendas são destinadas a outras grandes empresas, do ramo de massas, doces, pães, condimentos, entre outras. Possui as mesmas propriedades do ovo in natura. Ele possui características químicas, fisicoquímicas e também microbiológicas semelhantes. Porém, ele já vem de uma forma mais prática e segura para o consumidor. Na terceira etapa da produção, que é toda mecanizada, acontece a pasteurização do ovo. Ele passa por processos rigorosos de resfriamento, para que tenha a conservação necessária e possa ser usado mesmo depois que não esteja mais na casca. Cada ovo é processado em 3 minutos e meio. Todo o controle do processo de pasteurização. Nele a gente tem que levar em conta principalmente a temperatura e o tempo, porque ela vai agir diretamente nos micro-organismos patogênicos que podem crescer nesse tipo de alimento. A gente chegou na última etapa de produção, dessa linha de produção. E olha, para entrar nesta área aqui da indústria, a gente está usando uma roupa toda especial por questão de higiene e segurança. Até minha barba ela tem que estar protegida. O ovo que a gente viu lá no começo da reportagem, aquele ovinho branco, agora ele vai virar isso aqui, ó, ovo em líquido. Esse material ele já foi pasteurizado, separado a clara da gema e agora fica nessa embalagem aqui de 5 quilos. Só que dentro, gente, tem mais de 100 ovos. São 40 toneladas de ovo líquido produzidos todos os dias, vendidos tanto em pacotes de 5 quilos quanto em caixinhas Tetra Pak de 1 quilo ou ainda em tonéis de 1.000 litros. Um processo que requer cuidado na seleção, manejo e também no transporte. A gente dá prioridade na seleção do produto, né? Desde o produto que é produzido aqui dentro da granja e o produto que a gente recebe de fora. Hoje a gente recebe ovos in natureza de produtores, pequenos produtores aqui da região, para ser pasteurizado aqui na indústria. Então o principal é a seleção desses produtores e do produto. A venda do ovo líquido capixaba atende os mercados do próprio estado e do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A fiscalização da empresa fica por conta do Ministério da Agricultura. Eles cobram muito a questão da rastreabilidade, controle de praga, higienização, desde o colaborador até a área industrial. Nós somos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, numa média de a cada 6 meses. Por enquanto, o ovo pasteurizado e refrigerado só é vendido para grandes empresas, mas essa novidade vai chegar em breve aos supermercados da região, para que o consumidor também tenha acesso a essa praticidade. A expectativa para o próximo ano é a gente crescer a nossa produção de ovo líquido em 10 a 15%. E nesse crescimento vamos ter uma novidade. A gente vai lançar o omelete, que a dona de casa vai comprar lá na caixinha no supermercado. É só abrir a caixinha e botar na frigideira, que a omelete está pronta. Vamos agora ao giro de notícias da semana. Quase a metade dos municípios capixabas tem pelo menos uma cachaçaria registrada. É o que mostra o Anuário da Cachaça 2021, divulgado na última quinta-feira pelo Ministério da Agricultura. São 64 cachaçarias espalhadas em 37 cidades de norte a sul do Espírito Santo.
Segundo o levantamento, o número de municípios com pelo menos uma cachaçaria registrada cresceu por todo o país. Passou de 586 em 2020 para 611 em 2021. Apesar desse aumento, houve diminuição de 2% na quantidade de estabelecimentos registrados no mapa. A região sudeste domina o setor, com 620 cachaçarias, 66% do total no país. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor nacional, fica atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. A exportação do café brasileiro atingiu 3.386.000 sacas de 60 quilos em setembro, uma alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em receita, o desempenho é recorde para os meses de setembro, com um avanço de 49,8% no comparativo anual. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. O preço dos alimentos e bebidas teve queda de 0,51% em setembro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, divulgado nesta semana pelo IBGE. A redução registrada no mês passado é a primeira desde novembro de 2021. Entre os itens que mais caíram de preço estão o morango, o pepino, a melancia e o leite. Já os que mais subiram se destacam o limão, cebola e tangerina. Os valores médios mensais do bezerro estão em queda. Na parcial desse mês até o dia 11, o indicador Exalc BMF Bovespa registra média de R$ 2.414. É o menor valor desde dezembro de 2019. A média anual está 4,31% abaixo do registrado em setembro. Quando comparamos com outubro do ano passado, a queda é bem maior, 17,4%. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão vem do crescimento na oferta de bezerro ao longo de 2022 e aos maiores investimentos em genética e inseminação. Estão abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Jovens do Agro. O curso é oferecido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil por meio da CNA Jovem. É voltado para pessoas com idade entre 22 e 30 anos que tenham vínculo com a agropecuária e com curso técnico ou superior completo. As inscrições vão até o dia 30 de outubro no site da instituição. Tem agricultor no Espírito Santo investindo no cultivo de pimenta Carolina Reaper, considerada a pimenta mais ardida do mundo. O que começou com brincadeira, hoje é sinônimo de rentabilidade e sustentabilidade. Elas se destacam de longe. O vermelho vivo é bem característico. A pimenta é uma planta de sabor ardido ou picante, que pode ser fruto, semente ou condimento. Em países asiáticos, ela é o principal ingrediente para dar sabor à comida. Aqui nas terras brasileiras, a pimenta também é muito utilizada na culinária. Ela dá um toque especial a alguns pratos e lanches. Essa que você está vendo é uma pimenta especial, é a Carolina Reaper, considerada a mais ardida do mundo. A produção dessa variedade começou de uma maneira bem inusitada, uma brincadeira que deu certo. Eu fui passear nos Estados Unidos, visitar minha filha e na casa de um amigo meu lá, que ele é chefe de gastronomia, me deu 5 sementes. Botei no bolso, nós continuamos na farra lá e viemos embora. Depois de um mês aqui, que eu lembrei da sementinha. Botei, pegou as 5 sementes e tudo começou com uma brincadeira. Eu ia no churrasco, levava uma pimentinha, cortava. Ninguém conseguia comer nada. Aí começaram a me xingar, já vem esse camarada com essa pimenta. Aí cada um pedia, faz um molho, faz uma conserva, faz isso pra mim. Eu dei a ideia, vou comercializar. Aí desses 5 pezinhos, trouxe pra cá, pra roça, plantei e deu certo e agora tô só ampliando. Dos 5 pés em 2019, hoje já são quase 1.000 pimenteiras. Produção que está dando certo e que cresce a cada dia. Rodrigo, que trabalhava com uma variedade de serviços, hoje se dedica única e exclusivamente ao cultivo da pimenta Carolina Reaper. Essa pimenta é originária da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Tem uma aparência brilhante e de toque áspero e uma cauda em formato de ferrão.
A pimenta, ela é melindrosa, essa pimenta, né? Porque como ela veio de fora, né? Tem certos tipos de cuidado que tem que ter com ela. Você tem que passar aqui no cultivo de 2 em 2 dias para ver se tem algum fungo, se tem alguma bactéria, se você tem que cuidar, botar um adubo, né? Sempre estando olhando. Mas fora isso, ela é uma pimenta maravilhosa. A pimenta Carolina Reaper é uma pimenta extremamente forte, né? É uma pimenta que não é muito gastronômica, difícil combiná-la, né, com os pratos, difícil até mesmo a sua utilização. Realmente é para o uso daqueles apaixonados por pimenta. Mas se a gente for pensar, o ideal é que ela possa ser utilizada em pratos também bastante fortes, bastante potentes, como a feijoada, como a rabada, tá? Ingredientes realmente que combinam mais facilmente com a força dessa pimenta. É uma pimenta realmente para aquele que é apaixonado nessa experiência que sem dúvida é única. O trabalho foi dando certo e o gosto pela pimenta também. Ele que começou de maneira amadora, fez cursos, buscou assistência técnica e hoje faz da pimenta a sua principal fonte de renda. Ah, e uma curiosidade, nem de pimenta o Rodrigo gostava antes, sabia? Na realidade, eu nem comia pimenta, nem botava uma gotinha lá, nada. Mas como hoje eu faço sozinho, eu tenho que degustar tudo, tenho que provar. Então, quando eu acabo de fazer meus produtos, eu vou dormir com a boca calejada. A variedade é grande nos produtos do Rodrigo. É pimenta em conserva, molho de pimenta, molho de mostarda, barbecue, com azeite e gourmet, geleia dos diferentes sabores. A clientela é fixa e toda semana ele precisa levar uma boa quantidade nas feiras livres, Ceasa e churrascarias da região. O foco agora é experimentar a Carolina Reaper dos diversos jeitos. Como o Rodrigo me convidou e desafiou e eu não nego fogo, agora eu vou experimentar essa que é considerada a pimenta mais ardida do mundo, Rodrigo? Com certeza, vamos lá fazer o teste. Vamos fazer o teste, não precisa ser tão generoso não, tá? Mas vamos lá. Ó, só um pedacinho só para você degustar mesmo. Tô vendo. Só uma tirinha só. Vamos lá. É forte. É forte mesmo, é uma das mais ardidas. Vai fazer efeito ainda. Ela vai fazer efeito? De fato, ela faz jus ao nome. Eu vou pedir um pouquinho de água. Olha, é ardida mesmo, viu? E se o gosto dela é forte, o comércio dessa pimenta também é. O quilo chega a custar R$ 150. Para incentivar outros produtores a apostarem nessa cultura, em Viana, na Grande Vitória, existe um projeto municipal de cultivo de mudas para doar a pequenos agricultores. A ideia é o seguinte, a gente trazer mais uma oportunidade para os nossos pequenos produtores rurais, né? Que vai ter essa opção pela Secretaria de Agricultura, ser criativo aqui e trazer novas rendas, né, para essas pessoas que estão passando por um período difícil, de uma seca, né? Então a pimenta seria uma segunda opção, talvez ali, de renda para essas pessoas, né? No viveiro municipal, as mudinhas ainda estão se desenvolvendo. O projeto começou há apenas 4 meses. Dessas 200 mudas, espera-se em breve a chegar a 1.000 e assim multiplicar a cultura entre os produtores da região. Essa pimenta Carolina Reaper, ela veio da Carolina do Sul, foram um cruzamento de 2 espécies que o americano fez e aí surgiu então essa espécie que é a Carolina Reaper. Ela pode ser cultivada em solos, em canteiro ou até mesmo em vasos também. Geralmente, quando se utiliza ela em solos, em canteiros, ela pode atingir até 1 metro de altura. O que ela geralmente mais precisa mesmo é de um solo fértil, bastante luz direta também, e um solo bem drenado, para não ter aquele encharcamento de água, que ela é bem tolerante à seca. A pimenta mais ardida do mundo já tem espaço garantido em solo capixaba. Oportunidade para mais pessoas cultivarem, comprarem e experimentarem essa variedade. Considerada a maior árvore do Espírito Santo, o Jequitibá rosa, de 47 metros de altura, está localizado em João Neiva, norte do estado. A árvore carrega muita história e imponência e é um dos pontos turísticos do Espírito Santo. Nossa equipe foi conhecer. Bem no centro da cidade, já tem placa indicativa. O Jequitibá rosa é ponto turístico por aqui.
Para chegar lá, a gente pega a estrada sentido ao povoado Barra do Triunfo. A rota é pelo Caminhos do Campo, em João Neiva. Para chegar ao Jequitibá Rosa, só a pé, de carro traçado ou a cavalo. A estrada é bem íngreme e com muitas pedras. Se chover, é melhor deixar o passeio para um outro dia. Do centro da cidade até a árvore dá exatamente 1 hora de carro. Muita gente vem de outras cidades, né, para vir aqui em João Neiva para conhecer o Jequitibá Rosa, né? Fazem caminhadas, vêm aqui de bicicleta, moto, né? Às vezes é um pouco difícil chegar aqui de carro, mas as pessoas vêm até um certo ponto de carro e depois fazem essa caminhada até o Jequitibá Rosa. Para quem quer visitar, seja sozinho ou em grupo, uma recomendação é importante. A gente orienta que, primeiramente, que passe na prefeitura ou procure a Defesa Civil, dizendo que vem, né? Porque devido ao difícil acesso do local, fica difícil se caso a pessoa sofrer um acidente, alguma coisa, e a gente não estar ciente. Depois do longo percurso, a gente chega ao famoso Jequitibá Rosa, espécie que está entre as maiores árvores da Mata Atlântica. E não tem como não ficar encantado com esse fruto da natureza. A gente olha para cima e até se perde. A árvore é muito grande e seu tronco é robusto. O momento é para apreciar. O Jequitibá Rosa de João Neiva está na propriedade do seu Juarez Polese. Ele comprou o lote há mais de 20 anos para preservar o meio ambiente. Lembra de muita história que envolveu o Jequitibá. Teve gente que até já quis cortá-lo. Foi há uns 30, 40 anos atrás, eles fizeram uma... O madeireiro estava derrubando a madeira aqui e foi que com 3 dias já estava pronto para derrubar a árvore, o Jequitibá. E aí, como é que foi? O Ibama mesmo, né? Que veio aqui e trancou. Aí não pôde mais derrubar. E o senhor se orgulha de ter na sua propriedade a maior árvore do estado? Tenho orgulho, que é uma árvore muito bonita. A Josileia, filha do Juarez, nasceu por essas terras e guarda com carinho os momentos ao lado desse ponto turístico do Espírito Santo. Desde sempre eu venho visitar e a gente, assim, sempre preserva, né, para manter, para sempre ser o ponto turístico, né, do nosso município. Para entrar na área onde está plantado o Jequitibá Rosa, não precisa pagar nada, é gratuito. A visita pode ser feita a qualquer dia e horário, mas existem regras para ser um bom visitante. A única coisa que a gente sempre pede é para não deixar o lixo, a gente sempre ressalta isso, para não deixar o lixo, e também para não riscar raízes da árvore, né? Porque, querendo ou não, deixa uma marca feia na nossa árvore. O Jequitibá Rosa aqui de João Neiva é considerado o segundo maior do Brasil, com 47 metros de altura. Ele só fica atrás para uma outra espécie de jequitibá que está na Bahia. Isso por causa de 1 metro. Ao lado do outro estado, tem 48 metros. Olha, é uma árvore linda e imponente que faz jus às suas medidas e à sua história. De acordo com cientistas, são 800 anos de existência. Se de baixo o Jequitibá já chama a atenção pelo tamanho, do alto ele se destaca pelo verde mais vivo e as copas mais largas. O Jequitibá Rosa ele é uma árvore que ele tem grandes raízes, né, uma raiz muito profunda, então ele consegue sequestrar muito carbono também da atmosfera. Então é uma característica muito importante dessa árvore, essa capacidade que ele tem de sequestrar carbono e de contribuir positivamente, né, para frear o aquecimento global. Ela tem essa denominação, né, Jequitibá Rosa, devido à sua floração que acontece entre dezembro e fevereiro e tem essa tonalidade mais rosa das suas flores. No próximo bloco, a gente continua a nossa visita ao maior Jequitibá Rosa do estado, o segundo maior do país. Não saia daí, o Agrobusiness volta já.
De volta ao Agrobusiness, vamos conhecer mais sobre o Jequitibá Rosa de João Neiva. Ele é considerado o segundo maior do país, tem 47 metros de altura e 800 anos de existência. Apesar de ser uma árvore tão grande, é uma espécie que não é muito resistente a vírus e insetos, além de estar na lista de extinção. Infelizmente, o Jequitibá Rosa está numa lista de extinção aqui no Brasil, então não tem muitos exemplares do Jequitibá Rosa. E também, devido a algumas características do Jequitibá, ele tem alguns organismos e vírus, insetos que podem comprometer o seu crescimento. Então, por isso, não tem tantos exemplares conseguindo atingir uma maior idade, maior porte aqui no Brasil. E devido também ao grande uso na construção civil, em alguns calçados, né, são feitos a partir da madeira do Jequitibá. Então, devido a esse intenso uso, ele está ameaçado de extinção. E para quem estiver pela região, fica o convite para conhecer este, que é o maior exemplar da espécie aqui no Espírito Santo. A gente às vezes vem com alguma escola, algum grupo de pessoas para vir aqui visitar, né, que é muito importante isso para o município, né, para as pessoas. E toda vez que eu venho aqui, me traz um pouco de paz. Então, assim, acho que todo mundo tem a oportunidade de vir aqui também, curtir um pouquinho e ter essa experiência. Quem não veio ainda, o convite fica feito? Fica feito para todo mundo vir aqui, ter uns minutinhos de paz aqui em meio à natureza, o Jequitibá Rosa. Aqui é um lugar de paz, um lugar de sossego. Eu acho que é por causa disso também que, além da nossa árvore, a nossa Jequitibá ser a referência da árvore mais grossa, né, do estado, acho que essa tranquilidade, né, essa paz, eu acho que faz com que os visitantes venham direto aqui. Símbolo de estudo científico, paz e visita turística, o Jequitibá Rosa, que está em João Neiva, nos ensina muitas lições. E para que mais gerações possam conhecer dessa beleza natural, o maior símbolo de todos precisa ser o da consciência ambiental. Turismo e preservação. Esse é o grupo que nos acompanhou para essa matéria, 12 pessoas. E esse é o abraço simbólico em torno da nossa maior árvore do estado, que a gente possa preservar para nos orgulharmos do que temos. Com a preservação da natureza, todo mundo sai ganhando, inclusive os produtores rurais. E aqui no Agrobusiness a gente sempre te mostra todas as tendências da sustentabilidade, como produzir de forma harmônica com o meio ambiente. Até domingo que vem, eu espero você e sua família. Obrigada pela companhia e tenha uma ótima semana. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br. E no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. E também no meu Instagram pessoal, stephanie.agronomia. Eu espero vocês nas redes sociais.